Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa e região. E hoje vamos aprender mais sobre os distúrbios de aprendizagem. Como os pais podem perceber que o filho tem algum distúrbio, seja a dislexia, que é caracterizada pela dificuldade no reconhecimento das palavras, seja a descalculia, que é a dificuldade que a criança tem para aprender tudo que esteja direto ou indiretamente envolvido com os números. Tais como aplicações matemáticas, conceitos matemáticos, seja a disgrafia, que acontece quando a criança demonstra dificuldade na elaboração da linguagem escrita, como o uso incorreto de letras minúsculas e maiúsculas, ou seja, o TDAH, que é um déficit de atenção e hiperatividade e é caracterizada pela falta de atenção, a criança não consegue ficar parada. Vejamos. O que é a dislexia? Hoje nós vamos falar do transtorno de aprendizagem, que é a dislexia. Muitos pais, mães já me procuraram para saber um pouquinho mais sobre a dislexia. A dislexia do desenvolvimento é considerado um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldades no reconhecimento preciso ou fluente da palavra. Na habilidade de decodificação e em soletração, as pessoas sentem dificuldade, que têm dislexia. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. Tem crianças que os pais identificam logo a dislexia, vejam que eles têm dificuldades na escrita e na leitura, mas tem pessoas que se tornam adultos sem saber que é dislexo, que tem a dislexia. Então, muitas pessoas descobrem depois de adultos. Vejamos os possíveis sinais da dislexia na pré-escola. A dispersão, fraco desenvolvimento da atenção, atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, dificuldade de aprender rimas e canções, fraco desenvolvimento da coordenação motora, dificuldade em quebra-cabeças e falta de interesse por livros impressos. Então, alguns sinais de dislexia na idade escolar. A dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita. Ela tem muita dificuldade na leitura, na escrita, pobre conhecimento de rimas, som iguais no final das palavras e alteração. Dificuldade em copiar de livros e de lousa. A criança ela tem muita dificuldade, o dislexo. Dificuldade na coordenação motora. Na coordenação motora fina, letras, desenhos, pinturas, ou grossa, na questão de ginástica, dança e etc. Confusão para nomear entre esquerda e direita, ele não sabe identificar a esquerda, a direita, desorganização geral, constante atrasos na entrega de trabalhos escolares e perda de seus pertences, dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas, entre outros. Também tem um vocabulário pobre, com sentenças curtas e imaturas, ou longas e vagas. Mas, Tainara, como é feito o diagnóstico? Então, você pai, você mãe, pode procurar um neurologista, que ele vai fazer alguns exames, uma avaliação. E também existe a equipe multidisciplinar credenciada pela ABD, que é composta por fonoaudiólogos, psicopedagogas e neuropsicólogas, para atender crianças, adolescentes e adultos que apresentam dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Então, é como eu falei para vocês já em alguns vídeos anteriores, que trabalha muito junto o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o psicólogo, o neuropsicólogo, porque um identifica uma coisa, outro identifica outra, e aí todo esse processo é passado pelo psicopedagogo, porque o psicopedagogo é o que faz com que a criança aprenda no processo de ensino-aprendizagem. Então, se a criança ele passa por um psicólogo, o psicólogo ou o neurologista descobre que aquela criança tem dislexia, ele vai encaminhar para o psicopedagogo. Então, muitas vezes, quando o pai, através aí de vídeos, de revista, de jornais, já sabe que seu filho apresenta tudo aquilo que um dislexo tem,
muitas vezes o pai já vai diretamente a um psicopedagogo que ele sabe que é preciso desenvolver nessa questão do ensino-aprendizagem, que aquela criança tem um transtorno que é a dislexia. Então, em geral, essa equipe multidisciplinar é solicitada quando há necessidade de um laudo para auxiliar educadores, terapeutas e pais de pessoas com dislexia e outros transtornos de aprendizagem, como os transtornos que eu falei no início, né? Nós temos a descalculia, a dislexia, a disgrafia. Então, o trabalho da equipe multidisciplinar, ele se inicia quando há o acolhimento dos pacientes adultos ou dos pais dos pacientes menores de 18 anos numa primeira entrevista, que é o caso de vida, né? E todas as situações que se apresentam, e assim vai verificar se o caso apresentado é passível de avaliação. Então, quando a avaliação se aplica ao caso, são marcadas consultas com a psicóloga, a neuropsicóloga, ou psicopedagoga, ou fonoaudiólogo, e nessas consultas são aplicados testes específicos a cada área e idade. Então, após a coleta, né, a fase de coleta de dados, inicia-se um período de estudo, quando cada profissional avalia os dados, né, obtidos, e assim ele vai conseguir diagnosticar se aquela criança realmente é disléxica. O pedagogo, ele trabalha com o processo de ensino-aprendizagem, então, para mim poder identificar se uma criança tem dislexia, ela precisa pelo menos vir durante um mês aqui nas consultas, né, em algumas sessões, que são 10 sessões que eu trabalho. Geralmente tem um pacote de 10 sessões, como eu já conversei com vocês. E aí eu vou identificar se essa criança só tem dificuldade mesmo, ou se essa criança tem algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem. Então, o último passo é a entrevista devolutiva, quando o paciente adulto, né, ou criança com os pais aí de pacientes menores de 18 anos são convocados pela neuropsicóloga, junto com a psicopedagoga, para serem informados sobre os resultados do processo de avaliação, né, sobre as intervenções indicadas para o caso. Saber sobre a dislexia. Os sintomas mais comuns são no sexo masculino, com 3 meninos afetados para cada menina. O distúrbio, ele costuma ser identificado na infância, durante a aprendizagem da escrita e leitura. Entre os sintomas estão a troca de letras, especialmente as que têm som parecidos, como F, V, P e B, D e T. E a fala prejudicada, a confusão entre palavras que soam parecidas, erros constantes de ortografia, dificuldades para estudar. Eu já falei para vocês, o diagnóstico deve ser feito por neurologistas, fonoaudiólogos e psicólogos, né, junto com o psicopedagogo, que diferenciam a dislexia de outros transtornos, entre eles o déficit de atenção e hiperatividade. Como pode ser feita a prevenção e tratamento do dislexo? Por ser um distúrbio genético, os fatores de risco estão ligados ao histórico familiar e não existe uma prevenção para a manifestação da dislexia. A detecção precoce, no entanto, minimiza as consequências da difusão no desenvolvimento escolar e pessoal do indivíduo. Vale lembrar que o diagnóstico não significa que a pessoa com dislexia seja menos inteligente. Trata-se de um distúrbio que pode ser minimizado ou corrigido. Se essa criança for acompanhada com um psicopedagogo, ele vai conseguir aprender com outros métodos e vai aprender normalmente como outras crianças. Embora não exista cura, o tratamento inclui acompanhamento com especialista, como psicopedagogo, fonoaudiólogos e psicólogos. Então, pessoal, respondendo algumas perguntinhas, qual o médico que cuida da dislexia? O tratamento da dislexia é para a vida toda. O acompanhamento deve ser feito por psicólogos, como eu já falei para vocês, fonoaudiólogos ou psicopedagogo, que estimulam o processo de aprendizagem para as pessoas que têm um transtorno. Quem tem dislexia aprende a ler. Dislexia é uma palavra derivada do grego dis, que significa dificuldade, e lex, que significa linguagem. Portanto, a dislexia é o nome que se dá à dificuldade que algumas crianças têm para aprender a ler, escrever ou para acompanhar o texto que leem. Com certeza essas crianças vão conseguir ler e escrever se tiver um bom acompanhamento, se for identificado logo a dislexia desde cedo.
perguntinha: quais são as principais causas da dislexia? Então, as causas mais comuns de dislexia são de origem neurobiológica. Então, são alterações cerebrais, mau funcionamento, atraso no amadurecimento do sistema nervoso central ou falha na comunicação entre os neurônios, o que dificulta as funções de coordenação, perturbações no parto ou início da vida. Por isso que quando uma mãe procura um psicopedagogo, é feita a anamnese, né? No caso, para poder a gente ver como foi o parto dessa criança, quando ela começou a falar, quando ela começou a andar. Então, tudo isso é perguntado. Espero que vocês possam ter gostado desse vídeo. Se quiserem saber mais, podem comentar aí nos vídeos, que eu vou estar sempre trazendo os vídeos que vocês me pedem. Continue seguindo, se inscrevendo no canal e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos!